Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Falando sim, professor. Beleza. Eu acho que minha internet está boa, pessoal. Então, tipo assim, eu acho que vai estar bem sincronizado o que eu estou falando com a tela, tá? E se tiver algum atraso, vocês me avisam, tá bom? Beleza. Beleza. Então, pessoal, deixa eu ver se está faltando uma. Eu vou, como eu falei com vocês, todas as aulas vão ficar gravadas, tá? Só confirmar se está gravando aqui. Então, todas as aulas vão ficar gravadas e esse PDF que eu estou utilizando, né, esses slides, eu vou sempre colocar os slides lá na pasta do curso do Teams, tá? Então, os slides vão ficar no Teams e a gravação das aulas também vai ficar no Teams também, tá? A aula de hoje eu considero que é a aula 00, tá? Que é uma aula de introdução e motivação ao curso, né? Porque muitos de vocês podem ficar pensando, por que eu vou estudar economia, né? Mas eu acho que é interessante, né? Porque existe uma interseção, como vocês vão ver na apresentação de hoje, né? Existe uma área que se chama economia computacional, tá? Então é importante vocês saberem isso, né? Devido a essa área, né? Ou seja, existem muitos economistas, por exemplo, existem muitos engenheiros de computação, por exemplo, como vocês podem imaginar, né? Trabalhando, por exemplo, na empresa Uber para tentar achar assim, qual é o preço ótimo, né? Que eu posso colocar no meu aplicativo Uber, né? Se começou a chover mais um pouquinho, né? Se chover menos, né? Nessa sistemática de preços, né? Então, vocês já começam a ver, pensando no aplicativo Uber, né? Que, eu acho que realmente existe uma conexão, né? Entre engenharia de computação e economia, né? Aí vocês podem até pensar em outras aplicações, né? Aplicações como engenharia de computação sendo utilizada em aplicações financeiras, de ações. Aí se vocês começarem a entender um pouco mais de economia, né? Como a gente vai ver, os economistas pensam muito em incentivos, né? Da seguinte forma, como eu posso projetar incentivos para que as pessoas se comportem da forma como eu quero, né? E, obviamente, esses incentivos, eles são muito interessantes. Os donos, né, das redes sociais, como Instagram, Facebook, eles estão muito interessados nesses incentivos, em como projetar incentivos para tentar manipular, né, os agentes de uma rede social para se comportar de determinada forma, né? Então, só pensando nesses aplicativos, né, vocês já começam a tentar entender que realmente pode existir alguma forma de interseção entre engenharia da computação e economia, né? Outro exemplo, né, de interseção entre essas duas áreas são aquele AdWords, né, que são quando você faz uma busca por uma determinada palavra no Google, né, que é, por exemplo, hotel em Petrópolis, aí antes de aparecer o resultado da busca, vai aparecer algumas propagandas, né, relacionadas àquela palavra-chave, né? E a determinada empresa consegue o primeiro slot ou o segundo slot baseado em um leilão, né? Então, aí existem vários engenheiros de computação no Google, né? Inclusive um amigo meu trabalha lá, eles trabalham pensando em quê? Como eu posso fazer esse leilão da melhor forma possível que retorne no final a maior receita possível para Google, né? Então, vocês têm, né, vários engenheiros de computação que trabalham nessa interseção entre engenharia de computação e economia. Além disso, é interessante entender a economia para vocês conseguirem entender várias palavras-chave, né, que aparecem nos jornais, como consumo das famílias, PIB, IPCA, taxa Selic. Então, esse curso vai ajudar vocês a entenderem melhor todas essas palavras que aparecem nos noticiários aí, né? E várias dessas palavras, como taxa Selic, IPCA, CDI, né, se vocês começarem a estudar um pouquinho mais essa parte de investimento, né, de como investir melhor o dinheiro de vocês vão acabar encontrando várias dessas palavras, né? PIB, IPCA,
Então, eu acho que esse curso também pode ajudar vocês nisso, né? Tentar entender melhor, né, se vocês forem fazer determinados investimentos financeiros, né, para tentar entender todas essas taxas de juros. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar dessa introdução ao curso e a motivação. Tá? As datas importantes do nosso curso, a gente vai ter P1, dia 29 de março, que vai cair basicamente microeconomia. Na P2 vai cair microeconomia e macroeconomia. Tá? Todo o conteúdo do nosso curso é acumulativo. Então, o conteúdo da P1 também vai estar incluído no conteúdo da P2 e na PF, e assim sucessivamente. Tá? A PF vai ser realizada no 31 de maio e a PF deve ser realizada pelos alunos que não conseguirem uma média na P1 e na P2 acima de 7, tá? E a prova vai ser realizada da forma escrita, tá? Sem qualquer tipo de consulta. Então, essas são as datas das nossas provas e os conteúdos aproximados, tá? Esse é o livro do nosso curso, tá? Economia em Micro e Macro. É um livro muito bom de um professor da USP, tá? E no final de cada capítulo, vocês vão encontrar... Pode falar? No final de cada capítulo vão ter algumas questões múltipla escolha e no final do livro vocês vão encontrar o gabarito para essas questões múltipla escolha, tá bom? Então, esse é o livro do nosso curso, tá? Então, qualquer referência que eu fizer para capítulo, isso está no capítulo 2, isso está no capítulo 3, vai ser em relação a esse livro, tá? Então, o nosso curso é dividido em duas partes. Primeiramente, a gente vai ter microeconomia e no capítulo 2 a gente vai ter, na segunda parte a gente vai ter macroeconomia. Em microeconomia, a gente está interessado em pequenos agentes, como consumidores, produtores. Em macroeconomia, a gente está interessado no comportamento dos países como um todo, né? Então, em microeconomia, primeiramente, a gente vai estudar as funções de demanda, as funções de oferta e quais fatores que vão afetar a demanda e a oferta. Aí depois a gente vai estudar o ponto de equilíbrio, né, que é o ponto em que a curva da oferta encontra a curva da demanda. E quando a gente for estudar elasticidade, a gente vai estar interessado em saber o seguinte: se eu aumentar um pouquinho o preço, como que a oferta e a demanda vão variar? Elas vão variar muito ou vão variar pouco, né? Ou seja, essa elasticidade ela vai ser uma medida da sensibilidade da demanda e da oferta em relação ao preço, né? Aí isso está no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro. Aí na teoria do consumidor, né, a gente vai estudar o seguinte: qual vai ser a cesta de mercadorias que vai ser mais útil para um consumidor dada uma restrição orçamentária? Ou seja, qual é a cesta para o consumidor que é mais útil, dado que o consumidor só tem X reais, tá? E aí, ou seja, esse problema é um problema de alocação ótima, né? Que na verdade é um problema muito mais genérico do que parece, né? Porque aqui a gente está pensando em cesta de consumidor, né, ótima, dado uma quantidade de dinheiro M, né? Mas na verdade esse problema o mesmo problema pode ser utilizado para em diferentes cenários. Por exemplo, qual vai ser, dado que eu tenho, por exemplo, X horas de estudo, né, como eu aloco essas X horas de estudo melhor no meu semestre, né? Aí pode ser o mesmo framework pode ser utilizado também para compressão de imagens, por exemplo, dado que eu tenho X bytes, como que eu aloco esses bytes na imagem da melhor forma possível, de forma que eu diminua as distorções, né? Aí é o mesmo problema, se eu tenho X reais, como eu aloco esses X reais em diferentes ações para maximizar o retorno do meu investimento? Então, você vê que são problemas de microeconomia que lida com teoria do consumidor, né? Mas, na verdade, são problemas que podem ser aplicados, né? Esse entendimento pode ser aplicado em diferentes cenários, né? Aí, depois disso, a gente vai estudar a teoria da produção e a teoria dos custos, né? Ou seja, para determinado produtor, como eu realizo a produção de uma forma ótima, né? Para maximizar o meu retorno. E, por último, na parte de microeconomia, a gente vai estudar as diferentes estruturas de mercado, né? O que acontece na concorrência perfeita, né? O que acontece no oligopólio, o que acontece no monopólio, né? Quais são as características de cada uma dessas estruturas de mercado.
Aí, terminando isso, a gente termina a parte de microeconomia, tá? Aí, depois, em macroeconomia, a gente vai estudar várias dessas nomenclaturas que muitas vezes você escuta nos jornais, né? Ah, consumo do governo, consumo das famílias, PIB, taxa de inflação, IPCA, juros, entendeu? Então, primeiro, em macroeconomia, nós iremos estudar a contabilidade nacional, né? O que é contabilidade nacional? Quando você tem uma firma e você faz as suas demonstrações contábeis, né, o objetivo da contabilidade vai ser o quê? Vai ser apurar o resultado, o lucro da companhia, né, até para você ver se ela está sendo bem sucedida ou não e para tentar, de repente, fazer alguma correção. Aqui é a mesma coisa, a contabilidade nacional vai tentar medir o desempenho da economia, por exemplo, do Brasil, e tentar analisar quais setores não estão tendo um bom desempenho para o governo, de repente, conseguir estimular e realizar algumas correções. Então, o objetivo da contabilidade, o objetivo inicial do curso é tentar identificar os diferentes agentes da economia, né, e medir o desempenho. Depois disso, na segunda parte, a gente vai tentar ver assim, como que o governo pode estimular a economia aumentando os gastos, tá? Aí a gente vai estudar a teoria keynesiana, tá? Aí na terceira parte desse curso, da parte de macroeconomia, a gente vai ver como que o governo pode estimular a economia não gastando mais, mas como que o governo consegue estimular a economia através da política monetária. Ou seja, como o governo consegue estimular a economia emitindo mais papel moeda, como que o governo consegue estimular a economia baixando a taxa de juros, né? E a gente vai estudar várias coisas super interessantes, como a inflação, taxa Selic, taxa CDI, IPCA e por aí vai, tá? Aí, só que se você, por exemplo, o governo emitir moeda de uma forma descontrolada, você pode causar, por exemplo, inflação, né? Aí vocês podem ver que eu coloquei uma moeda aqui, tá? Do país Zimbábue, né? Em que você pode ver que essa moeda aqui, ela tem um valor, tá vendo? De 100 trilhões de dólares, né? Então, vocês podem ver que isso é efeito da inflação. E, na verdade, essa moeda aqui, pelo que eu pesquisei na internet, ela possui valor simplesmente de R$14, né? Talvez alguns de vocês devem ter visto também, né? No caso da Venezuela, as pessoas irem fazer uma compra levando um carrinho de mão. Exatamente isso acontece quando a moeda perde o valor, tá? Aí a gente vai ver o porquê que isso acontece, porque a moeda pode perder o valor, tá? Né? Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui, até agora eu mostrei para vocês, sabe, a ementa do curso, que a ementa do curso é dividido em microeconomia e macroeconomia, e a gente vai começar o nosso estudo no curso por microeconomia, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Tudo sim. Sim, professor. Uhum. Então, aqui eu vou botar algumas frases de economistas que eu acho muito interessantes, né? E eu acho que estudando um pouco economia, né, é interessante que estudando economia você pode acabar mudando um pouco a sua forma de pensar, porque você começa a ver, de certa forma, incentivos em tudo, né? Você começa a ver, e esse tipo de comportamento incentiva o quê? Né? Porque às vezes você tem um determinado comportamento, por exemplo, o governo tomou determinada atitude, né? Só que essa atitude ela pode ser bem intencionada ou pode ser intencionada para atingir o objetivo X, né? Só que seu objetivo, depois que você estuda economia, é pensar o seguinte, a intenção foi essa, mas isso está incentivando o quê? E, na verdade, o incentivo é muito mais importante, tá, do que a intenção em si. Aí tem várias frases que eu botei interessantes, sabe, de alguns economistas que eu admiro, né? Essa frase aqui é interessante, tá vendo? A primeira lição da economia é a escassez. Nunca há o bastante de algo para satisfazer todos que querem, né? Todos que o querem. Aí olha que interessante, a primeira lição da política é ignorar a primeira lição da economia. Ou seja, na primeira lição da política, você imagina que não existe escassez, né? Existe bem suficiente para todo mundo de forma ilimitada, né? Aí o objetivo de estudar economia é não ser enganado pelos economistas. Essa terceira é boa também, ó. Nada é mais fácil do que ter boas intenções, mas sem entendimento de como a economia funciona, boas intenções podem levar a consequências desastrosas,
né? Essa quarta também é sensacional, né? Que ela fala que intenções não importam. Na verdade, você tem que sempre analisar o quê? Os incentivos. Né? Por exemplo, alguém consegue me imaginar, por exemplo, como que é possível uma política bem intencionada, como o salário mínimo, não pode causar desemprego? No caso, não consegue pode falar aí, mano. até o salário. Opa, tá bom. Quem não pode produzir muito, produzir o que o salário mínimo é, abaixo disso, não pode ser empregado. Sua produtividade é muito baixa para isso. Exatamente essa ideia, né? E a ideia é que, por exemplo, se eu tenho uma pequena empresa, né? De repente, eu poderia pagar alguém, digamos, R$ 700, digamos, né? Para determinar aquela tarefa, porque aquela pessoa vai ter uma contribuição para a minha empresa de R$ 700, tá? Mas se o salário é R$ 1.000, economicamente não faz sentido eu contratar aquela empresa. Então, de certa forma, eu estou gerando desemprego por quê? Né? Porque eu poderia estar contratando aquela pessoa, mas na verdade por um salário mínimo de R$ 1.000 não tem como, não faz sentido economicamente, tá? Eu contratar aquela empresa. Claro que existem outros motivos, né? Mas economicamente, analisando a questão do salário mínimo, nós podemos ter essa conclusão, né? Que apesar de bem intencionada, né? O salário mínimo pode sim estar causando desemprego. É só para fazer uma análise mais cuidadosa, que a gente vai ver durante o curso, né? A mão de obra, ela possui uma curva da seguinte forma. O que é essa oferta de mão de obra? Tá? No eixo Y eu tenho o preço e no eixo X eu tenho a quantidade. Né? Essa é a curva da oferta. Por que ela é positivamente inclinada? Essa curva ela me diz o seguinte, né? Para determinado preço, quantas pessoas estão dispostas a ofertar mão de obra por aquele preço, tá? Então, o que isso significa? Vocês veem que à medida que o preço por hora de trabalho aumenta, mais pessoas estão dispostas a realizar aquele trabalho. Faz sentido isso, pessoal? Faz. Né? Por outro lado, a curva da demanda por aquela mão de obra ela vai diminuir por quê? Porque à medida que eu aumento o meu preço, menos empregadores estão dispostos a demandar, né, a empregar aqueles trabalhadores por aquele preço. Aí o ponto de equilíbrio entre essas duas curvas vai ser exatamente esse ponto azul, tá vendo? Que eu pintei de azul aqui no meio, que é exatamente o ponto de equilíbrio, né? Em que uma quantidade de trabalhadores, né, está disposta a trabalhar, né, por aquele preço e a mesma quantidade de empregadores estão dispostos a contratar aqueles trabalhadores por aquele preço. Né? Mas se você botar um salário mínimo maior do que aquele ponto de equilíbrio, esse salário mínimo seria essa curva horizontal em azul, na verdade o novo ponto de equilíbrio, né, em que você tem, na verdade, nesse novo ponto de interseção, que seria esse ponto roxo, a quantidade de pessoas empregadas vai ser o quê? Vai ser Q2 ao invés de ser Q0. Então, você teve um desemprego indicado por essa região em abóbora, tá bom? Tá? Então, isso aí é um efeito de desemprego que pode ser causado pelo salário mínimo, tá? Então, essa frase que eu botei aqui, né? Intenções não importam, incentivos importam, tá? E economistas pensam muito em incentivos, tá? Aí eu botei aqui 2 vídeos, tá? Que eu acho interessantíssimos, tá? Eu vou tocar um deles para vocês, os dois para vocês, né? Aí, ó, economia. O que é economia? Né, dessa definição aqui. É o estudo de como as pessoas e os governos alocam recursos escassos para a produção e como essas pessoas colaboram entre si, tá? Então, eu vou botar aqui, né, esse vídeo de um economista famoso, tá? Vencedor do Prêmio Nobel. Espero que vocês... o vídeo é em inglês, mas é legendado, tá? É nesse link aqui, tá? Que eu botei lá na página para vocês. Esse economista é um economista vencedor do Prêmio Nobel de Economia, que ele vai dizer como que a história do lápis, né? Eu acho sensacional. Eu vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver Ver se...
Tá sem som, professor. Tenta só ler. Beleza. Vocês conseguiram ler direitinho aí, pessoal? Pelo menos a legenda? Sim. Então, Sim. o que ele tá falando, assim, eu acho muito interessante, né? O que ele está falando é que a gente é tão comum para a gente, né? Eu acho que para contrastar com esse vídeo é interessante lembrar, né? De um artigo que eu li, é que na época em contraste, né? Na época da União Soviética, todos os preços da economia eram fixados, por exemplo, anualmente pelo governo, né? Não variavam livremente, né? Então imagina só, você tinha ao todo 25 milhões de preços que eram fixados anualmente por um órgão governamental, né? Agora, imagina quão difícil é fixar esses preços, 25 milhões de preços, se até mesmo em dias diferentes, no mesmo lugar, os preços mudam. Por exemplo, a água em Copacabana, num dia de sol, com certeza vai custar mais do que num dia chuvoso, né? E é interessante. E é interessante observar isso, né? De acordo com esse exemplo que esse economista nos deu, né? Que você tem essa cooperação toda entre todos esses diferentes elementos, né? De pessoas para produzir esse lápis, no caso, e não existe nenhuma autoridade central que está dizendo assim, ó, você vende por esse preço, você vende por esse preço para dar tudo certo, né? E é interessante que cada um dos indivíduos está tentando maximizar o seu lucro, né? Então, mesmo cada um dos indivíduos tentando maximizar o seu lucro de forma egoísta, né, todo o sistema funciona. Né? Vocês acharam interessante esse vídeo? Muito, muito. Eu já até tinha visto antes. Bastante. Só para avisar que, Guilherme, seu microfone está aberto, causando uma interferênciazinha. Tá. Então, tipo assim, eu já tinha visto assim, esse vídeo há um tempo atrás, né? Só que a gente está tão acostumado, né, com os preços variando, né, sem nenhuma entidade central fixando tudo, como as coisas devem acontecer, que a gente não para para pensar como isso, de certa forma, consegue funcionar bem, né? Porque, que nem ele falou, né? Você tem pessoas que vão cooperar entre si, que não gostam de uma da outra, não se conhecem, e mesmo assim, cada uma delas tentando maximizar, né, o seu lucro individual, de certa forma, dá tudo certo, né? Isso acontece por quê? Porque na alternativa, né, seria algum órgão central tentando planejar isso tudo, mas o grande problema, né, é que toda a informação
da economia está totalmente descentralizada e distribuída. Por exemplo, eu fico imaginando, com a pandemia, né? Eu fico vendo aqui perto de casa a quantidade de lojinhas que abriram e fecharam, né? Agora você imagina, e tipo assim, aí, por exemplo, uma loja de comida fechou, aí veio uma loja de celular e entrou no lugar, né? Então, de certa forma, né, os empresários, né, notariam, é mais interessante, né, colocar uma determinada loja aqui, né? Agora, você imagina se tivesse que um governo central tomar todas essas decisões, pô, eu acho que é mais interessante, mais lucrativo colocar essa lojinha desse tipo aqui, né? Então, esse vídeo eu achei muito interessante por causa disso, né? Porque, de certa forma, tudo dá certo, mas não tem ninguém, nenhum organismo central cuidando para que as coisas funcionem bem, né? De certa forma, tudo acontece de uma forma descentralizada, né? Aí, esse vídeo aqui é muito interessante também, né? Que eu acho que esse segundo vídeo também pode mudar totalmente a forma de a gente pensar, né? Eu vou tocar eles para vocês, né? Mas eu realmente acho assim que é uma mudança de paradigma total. Preste atenção aí, pessoal, na legenda. Então, você vê que nesse segundo vídeo, né, ele tem um pensamento que é característico dos economistas, né, que tentam analisar para o cenário concreto. Né? O que ele diz? Que você não vai... Né, todo mundo reclama dos políticos. Ah, esse político é ruim, esse político não pensa no povo, né? Mas ele meio que já abandonou e talvez já desistiu, né, de pensar em eleger os políticos certos. Né? Qual é o pensamento dele? Nós temos que planejar os incentivos para que as pessoas erradas, né, tomem as decisões certas, baseadas em quê? Baseadas, né, quer dizer, nós devemos planejar os incentivos para que se torne lucrativo para as pessoas erradas fazerem as coisas certas. Então, eu acho que exatamente é o modo em que os economistas pensam, né, que você tem que planejar os incentivos para que o comportamento correto seja lucrativo. E aí, alguém não tinha visto esse vídeo, ouviu, achou interessante? O que vocês acharam desse modo de pensar? Eu achei legal só. Inclusive, eu acho que meio que sem querer eu fazia isso. Tipo, eu via no mercado um biscoito que eu gosto, só que tinha diminuído a quantidade que vinha nele e aumentado o preço. E tipo, ao invés de simplesmente ficar, né, reclamando, eu tomava uma atitude quanto a isso. Eu parava de comprar o biscoito para assim, tipo, meio que num protesto. Ah, eu não vou comprar isso porque eu não quero incentivar esse tipo de coisa, sabe? Não, é exatamente isso, né? E é interessante assim que se você começa a pensar em termos de incentivos, né? Você começa a ver isso em todos os lugares, né? Você fala assim, pô, se eu agir dessa forma, o que eu estou incentivando, né? Aí eu achei o máximo, assim, quando eu assisti esse vídeo desse economista, né? A forma como ele pensa, assim. E, nossa, eu já vi praticamente todos os vídeos deles, assim, você vê. E não que eu concorde tudo com ele, mas é interessante ver a forma com que ele pensa, assim, sabe? É praticamente um hobby, assim, você vê a inteligência dele como ele pensa, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Aí aqui a gente, como já então esses dois vídeos são muito interessantes, né? Que eles mostram exatamente como os economistas pensam, né? Tudo em termos de incentivo. Quando você tem uma determinada ação governamental, né? Mas o que você está incentivando, né? Aí isso aqui é em termos de alocação de recursos, né, que eu já falei com vocês, né, que você tem um problema que a princípio pode parecer um problema só relacionado à microeconomia, né, que é a teoria do consumidor, né, que seria assim, qual é a cesta de mercadorias com maior utilidade para um consumidor, considerando uma restrição orçamentária de X reais, né? Mas, na verdade, esse problema pode ser generalizado para muitos casos, né? Dada uma restrição de X horas de estudo, como eu aloco melhor essas X horas de estudo, né? Se eu tenho uma determinada quantidade de bits que eu posso comprimir minha imagem,
em que parte da imagem eu aloco melhor esses bits? Se eu tenho X reais, como eu faço a melhor cesta de investimentos possíveis? Então, você tem vários problemas de microeconomia que, na verdade, são problemas que podem ser generalizados para muitas áreas, não só para, por exemplo, a teoria do consumidor, né? Agora eu vou falar mais um pouquinho de incentivos, né? Onde que eles aparecem, por exemplo. Aí eu vou começar com a primeira pergunta. Por que, por exemplo, o governo coloca uma alíquota alta de imposto sobre o cigarro? Por quê, pessoal? Segundo o governo, é porque ele causa um grande mal para o consumidor, então, para reduzir meio que o comércio dele, é cobrada essa taxa de imposto. Isso, né? Ou seja, o governo diz que ele coloca uma alíquota alta de imposto, né, para desestimular o consumo, né? Mas a gente também sabe, né, que uma alíquota alta do imposto acaba incentivando o quê? O tráfico, né? Então você tem que estar ligado o tempo todo. Então, por um lado, você bota uma alíquota alta do imposto sobre cigarro e você pensa, isso é uma ótima intenção, né? Porque você está estimulando o quê? Você está desestimulando o consumo de cigarro. Aí pensa que você está resolvido, mas por outro lado, você está incentivando também o quê? O tráfico e o roubo de cargas, né? Então, você tem que estar o tempo todo, né, prestando atenção no que você está incentivando, né? Aí, por exemplo, o governo não tributa, por exemplo, não existe imposto de exportação, o ICMS não incide na exportação também. Por quê? Porque o governo quer estimular a exportação, tá? Professor, Oi, pode falar. em relação a esse negócio do cigarro também, eu recentemente li uma matéria falando que em 2015 o cigarro foi o item mais contrabandeado do Brasil. E é um item legal, né? Com Teoricamente. certeza. Exatamente, porque as pessoas tipo assim, vêm contrabando de outros países, né? Exatamente para fugir o quê? A alíquota alta do cigarro, se eu não me engano, acho que, por exemplo, o ICMS sobre o cigarro é 25%, né? Então você paga ali, se o cigarro é, digamos, de R$10, R$2,50 é só de imposto, entendeu? Então, a princípio, se você não tem imposto, você pode pagar R$77,50 pelo cigarro, né? E o cigarro ainda tem aquelas limitações de preço, né? Que não pode cobrar menos que R$ 5, etc. Exatamente. Então, com isso tudo, você acaba o quê? Estimulando o crime, né? Aí, por exemplo, isso é muito interessante também, porque, não sei se vocês... o imposto de renda é cobrado da seguinte forma, ele é progressivo, tá? Isso eu acho muito interessante, né? Porque, por exemplo, o imposto de renda é como se fosse assim, ó. Até R$1.000, se a pessoa ganha até R$1.000, ela não paga nada, tá? De imposto de renda. Exatamente, porque se a pessoa ganha pouco, então você não vai querer, né? Digamos assim, sendo bem intencionado, você não vai querer que essa pessoa pague imposto, né? Aí ele é progressivo, ou seja, se você ganha R$10.000, você já paga um pouco, tá? Aí você paga, digamos, 20%. Se você ganha R$10.000, você paga 20% do seu salário de imposto de renda. Aí, se você ganha 100 mil, tá? Aí você vai pagar 30%, tá? Aí imagina que se você ganha 1 milhão, aí você paga 50%. Aí muitas pessoas bem intencionadas, elas dizem o seguinte, pô, para ajudar os mais pobres, vamos então tornar essa progressividade bem agressiva, ou seja, se a pessoa ganhar 1 milhão, ela não precisa ganhar 1 milhão, né? Então vou botar 70%, ou seja, 70% do que ela ganha vai ser destinado para o governo, e ela só vai ficar com 30%. Essa pessoa aqui, ela também não precisa de R$100.000 por mês, ela consegue viver bem com menos, né? Então vou pegar aqui 70% dela também, ela só vai sobrar para ela 30 mil. Então, para o governo vai o quê? 70 mil, e aqui para o governo vai 700 mil. Né? Porque, a princípio, você está o quê? Taxando os ricos, né? Com o objetivo, assim, digamos, nobre de ajudar os pobres. Alguém vê alguma coisa errada com... Tipo assim, o que você está incentivando aqui ou desincentivando? Estou incentivando sonegação, Além basicamente. além da sonegação, o que você também está incentivando? Desincentivando. Eu Que a acho pessoa que trabalha, que a pessoa
Eu acho que Investimento no Brasil também. a pessoa não vai reinvestir no Brasil e gerar mais empregos, no caso. São essas 3 razões que vocês falaram. Aí a primeira assim, que me chama mais atenção é que você está, de certa... E os livros, né, falam disso, é que você está desincentivando as pessoas a trabalharem mais. Né? Porque, digamos, se eu tenho meu salário e se eu sei que, digamos, se eu sei que qualquer trabalho, digamos, real adicional que eu ganho vai tudo para o governo, eu não vou querer trabalhar mais. Eu vou ficar em casa. Então, de certa forma, quando você aumenta essa progressividade dos impostos, né, que a princípio para o público em geral, né, isso soa muito bem, né? Todo mundo vai pensar, pô, ele é bonzinho, entendeu? Porque ele está querendo tirar dos ricos e dar para os pobres, né? Mas o problema é o quê? É que essas pessoas que, digamos, conseguem ganhar 1 milhão, elas conseguem, né, retornar muito valor para a sociedade porque elas sabem produzir, né? E você está simplesmente desestimulando essas pessoas a produzirem, além da sua negação fiscal, né? Então isso é muito interessante para vocês começarem a ver que, tipo assim, você pode, por exemplo, aumento da progressividade do imposto de renda tem uma, parece, né, a princípio parece que tem uma intenção boa, né? Mas por outro lado você está simplesmente desincentivando as pessoas a trabalharem. E quando você desincentiva uma pessoa, um empresário a trabalhar, simplesmente o quê? A quantidade de empregos vai diminuir. Né? Então tem um ponto ótimo para essas coisas. Outra coisa é o imposto sobre grandes fortunas, né? Que você, né? Que seria o caso de você, assim, quem tem muito dinheiro, vou taxar tipo assim, o patrimônio dos ricos, né? Mas, por outro lado, você está também incentivando as pessoas a tirarem todo o dinheiro do Brasil e a não investirem aqui da mesma forma, né? Então, da mesma forma, o imposto sobre grandes fortunas parece, né, ser super bem intencionado, né? E até eu acho que esse imposto foi estabelecido na França, né? Aí aquele ator famoso, acho que é Gérard Depardieu, ele automaticamente, eu acho que ele mudou a cidadania dele de francesa para belga, exatamente para jogar todo o dinheiro dele automaticamente para a Bélgica. Então você vê que as coisas não são tão simples como parecem. Né? Aí falando novamente de incentivo, né? Aí, como que o aplicativo Uber incentiva motoristas a trabalharem, por exemplo, num dia de chuva? Ou seja, o cara vai sair de casa num dia de chuva, podendo ficar em casa, né? E irem exatamente para determinado lugar. Por exemplo, está chovendo na Barra, aí os motoristas vão, de certa forma, todos para a Barra. Como que a Uber faz isso, né? A viagem fica mais cara para o cliente. Já vi casos de cobrança de até R$ 500 por viagem em dia de chuva para regiões alagadas. É mesmo? Tá vendo? Então você vê que é sensacional, né? Tipo assim, o aplicativo Uber não está obrigando ninguém a ir para aquele lugar de chuva, né? Não está botando a arma na cabeça de ninguém. Mas é o seguinte, se aquele cara está disposto, né? Se faz sentido para ele, né? Sair de casa num dia de chuva, né? Para ganhar aquele dinheiro, então ele vai lá e realiza esse trabalho, né? Exatamente porque nesse caso você vai ter o quê? Né? A curva da oferta e da demanda vão encontrar em determinado ponto. Né? Então o Uber, através, né, daquela taxa dinâmica, consegue o quê? Incentivar os motoristas a trabalharem em dias de chuva e se deslocarem para determinada região. Né? Então você vê que começa a aparecer aqui uma interseção entre engenharia da computação e economia, né? Na hora de quê? De determinar o preço. Né? Por que aquele preço, naquele dia específico, era R$ 500, que nem o amigo falou? Né? Como que o aplicativo Uber seleciona os preços? Né? Parece uma coisa complicada, né? Como que o aplicativo Uber incentiva seus motoristas a serem educados e profissionais? Né? Aí exatamente entra a nota, né? Com a nota você consegue incentivar os motoristas a serem o quê? Educados e profissionais. É interessante observar também que a economia, né, apesar de ter uma boa quantidade de matemática no estudo de economia, né, a economia não é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada. Né?
E até mesmo vários economistas vão discordar. Por exemplo, se você perguntar para alguns economistas, a crise de 1929 foi causada, superada por quê? Alguns economistas vão dizer que a crise de 1929 foi superada exatamente pela intervenção do governo na economia. Já os economistas liberais vão dizer que a crise de 1929 foi causada exatamente pelo excesso de intervenção do governo na economia. Então, ela não é uma ciência exata, né? Um outro exemplo de que ela não é ciência exata é, imagina a seguinte situação: se um economista fizer um estudo e ele sugerir que no futuro vai existir uma alta do dólar, o que vai acontecer? Se o economista falar que vai ter uma alta no dólar, naturalmente todo mundo vai o quê? Vai comprar dólar. E o fato de todo mundo comprar dólar vai causar o quê? Um aumento no dólar. Então, você vê que não há como você fazer o que eu escrevi aqui, tá? Não há como fazer uma previsão sem interferir no resultado. E essas previsões são baseadas no comportamento do mercado. É a mesma coisa, alguns economistas chamam isso de espíritos animais, que é o seguinte: muitas vezes só em as pessoas se tornarem mais otimistas em relação ao futuro, em relação aos seus rendimentos, elas começam a gastar mais. Não porque elas estão mais ricas, mas simplesmente porque elas estão mais otimistas em relação à renda que elas vão ter no futuro. Tá? Então vocês podem imaginar como é complicado isso, né? Imaginar que só as pessoas, por ficarem mais otimistas, o comportamento delas já muda, né? Aí essa aqui é a área que eu falei com vocês, tá? Que é a interseção entre economia e computação. Vocês podem botar no Wikipedia e obter mais informações, se vocês estiverem interessados, tá vendo? Economia computacional é uma disciplina de investigação da fronteira da economia, teoria da decisão e ciência da computação, tá? Aí bota aqui, tá vendo? Ó, em amarelo, um exemplo importante é a economia baseada em agentes computacionais, né? Em que cada, por exemplo, usuário de uma rede social é visto como um agente, e você pode tentar, através de incentivos, manipular o comportamento desses agentes. Tá? Aí isso aqui eu botei para vocês como uma prova que realmente existe essa interseção. Tá? No MIT existe esse curso, que tá vendo? Computation and Economics, ou seja, computação e economia, e que exatamente trabalha na interseção entre essas duas áreas. Aí tem várias perguntas, tá vendo? Ó, como nós podemos predizer o comportamento, o efeito no nosso sistema do comportamento de diferentes agentes estratégicos, que são os usuários, né? Como nós podemos projetar um sistema que a performance é robusta à manipulação desses agentes estratégicos, tá? Ou seja, a preocupação deles é o que acontece no nosso sistema quando você tem agentes egoístas que estão tentando, manipular o sistema, tá? Nesse exemplo que eu vou dar depois para você vai ficar claro, tá? Então você tem curso, né, do MIT, por exemplo, que trabalha com a interseção entre economia e computação, tá? E existe uma área de economia que se chama Algorithm Game Theory, que é exatamente a interseção entre Game Theory, né, que é uma parte de economia, relacionada à engenharia da computação, né? Tá? Aí eu vou dar um exemplo bem legal para vocês aqui, que essa área trabalha, né? Essa área aqui de AGT, né, que é Algorithm Game Theory, ela está preocupada em saber o seguinte: se os agentes tentarem manipular o sistema e comportarem de uma forma egoísta, quanto que a performance do sistema cai? Né? Você pode considera só esse primeiro gráfico aqui, tá bom? Vocês imaginem que você tem essa ISP1, tá vendo? Que é como se fosse uma rede de internet, tá? E você tem essa ISP2, tá? Que é uma rede de internet. Aí, essa rede de internet 1 pertence à empresa 1, tá? E a rede de internet 2 pertence à empresa 2, tá? Então, vê se vocês entendem o que eu vou tentar explicar. Ó. Meu objetivo é mandar de S1 até T1, tá vendo? Só que acontece, se eu mandar, vê se vocês entendem o que eu vou falar, tá? Se eu mandar de S1 para T1,
pela minha rede, tá? Eu vou utilizar quantos passos? Vocês concordam que eu vou utilizar 3 passos? Por quê, professor? Porque tem esses 3 passos aqui em amarelo, ó. Se eu utilizar para minha rede, ó, tem o primeiro passo em amarelo, tá? Vou botar menorzinho aqui. Eu tenho o segundo passo em amarelo aqui, ó. E eu tenho o terceiro aqui até T1. Deu para entender? Deu. Sim. Sim. Isso se eu for mandar pela minha rede. Só que eu sou um agente egoísta. Olha o que eu observei. Eu observei que se eu mandar para o agente T1 pela rede 2, eu só vou usar um passo na minha rede e eu consigo economizar minha rede. Porque eu vou fazer a transmissão para T1 através da rede 2. Aí olha como eu posso fazer essa transmissão aqui, ó. Eu transmito por aqui 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos e 5 passos. Ou seja, eu consigo economizar a minha rede através do quê? Eu transmito para esse target T1, né, através da rede 2. E ao invés de usar 2 passos pela minha rede, eu uso somente 1. Vocês entenderam? Sim, sim. Então, essa área de pesquisa, né, que eu falei brevemente para vocês aqui, que é Algorithm Game Theory, eles tentam analisar, né, como que a performance do sistema como um todo cai quando os agentes agem de uma forma egoísta. Por quê? Essa rede ISP1 ela está agindo de forma egoísta. Por quê? Porque ela só está pensando na melhora da performance da rede dela. Só que o problema acontece o quê? Tipo assim, você vê que antes eu precisava de 3 passos para mandar por T1. Utilizando a abordagem egoísta da rede 1, eu estou precisando de 4 passos. Vocês estão entendendo? Sim. Então, a performance da rede como um todo piorou, né? Aí, esse preço, né, da queda de performance do sistema como um todo, envolvendo a rede 1 e a rede 2, é chamado o quê? De preço da anarquia. Ou seja, quando cada agente só pensa em maximizar os seus ganhos. Aí, essa área, né, de pesquisa... Professor, tô com uma dúvida. Uhum. Isso não cai no tragédia dos comuns? Não, com certeza. Isso é exatamente esse problema né, de teoria dos jogos, só que ele é aplicado nessa parte né, de rede de computador, mas está tudo relacionado com certeza. Beleza? Aí essa degradação Entendi. aí essa área de pesquisa ela tenta o quê? Medir a degradação do sistema, tá? Quando cada um dos agentes só pensa em maximizar o seu benefício. Aí, além disso, eles tentam também pensar o quê? Como a gente pode colocar os incentivos de forma correta para que a gente consiga desestimular, né, para que a gente consiga desestimular, de certa forma, esse pensamento egoísta, né? Ou seja, para que a gente diminua esse preço da anarquia, que é o quê? Qual é o preço da anarquia? É o preço que é a queda de desempenho que você tem quando cada um só está pensando no melhor para si. Tá? Então, essa área de Algorithm Game Theory, ela está pensando nisso, né? Qual vai ser a minha queda de desempenho quando cada um desses agentes estão manipulando o sistema para melhorar, né, a sua situação individual, sem pensar na situação do sistema, né? Aí esse é outro que eu falei com vocês, né? Se vocês colocarem no Google Hotel Petrópolis, você vai ter vários, tá vendo? As primeiras respostas, na verdade, vão ser todas propagandas, tá vendo? E daí que o Google tira uma grande percentagem da receita dele, tá vendo? E você tem engenheiros de computação no Google que estão exatamente pensando da seguinte forma, né? Como que o Google pode fazer o leilão para cada um desses slots aqui, tá vendo? De forma a maximizar a receita para o Google, tá? Aí esse é um amigo meu, tá?
que ele trabalha exatamente nessa parte do Google, tá vendo? Tem aqui, ó, eu sou um pesquisador do Google Research, ele está interessado no algoritmo design, tá? Aí, tá vendo, ó, algoritmo, aqui, tá vendo? Algoritmo, deixa eu aumentar aqui. Especialmente para problemas, tá, na interface entre economia e computação, tá? É bem interessante. Tá vendo esse paper aqui? Tá vendo? Auction Design. Tá vendo? Auction Design é o quê? O projeto de leilões, né? Aí agora eu vou falar um pouquinho de macroeconomia, tá? Qual a motivação para estudar macroeconomia? Né? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, professor. Então, até que eu falei assim, tipo assim, da motivação, né, que existe, da interseção entre computação e economia, né? Aí agora eu vou falar de macroeconomia. A motivação para vocês estudarem macroeconomia, eu acho que é especialmente para vocês entenderem, né, bem o que se está passando nos jornais, né? Entender essas palavras-chave, que é PIB, IPCA, taxa de juros, né? O que está acontecendo. E se vocês forem fazer algum investimento, né, vocês já têm uma noção melhor de tudo isso, né? Que eu vou botar para vocês aqui, né? Por exemplo, isso aqui, tá vendo? Se vocês olharem lá, quem for fazer um investimento no Tesouro Direto, né? Aí tem lá, Tesouro IPCA. O que significa IPCA? Né? Aí está falando aqui Selic, tá vendo? Vocês estão na mesma página que vocês estão vendo essa página aqui do Tesouro? Sim, senhor. Entendeu? Então, para vocês estudarem macroeconomia, vai ajudar vocês a ganharem dinheiro, entendeu? Porque vocês vão falar assim, pô, e o que é o IPCA? Entendeu? Aí na parte que a gente for estudar política monetária, vocês vão saber o que é IPCA. Aí vocês vão ver, pô, Tesouro Selic. O que é Selic? Entendeu? Então, acho que a motivação para estudar economia, macroeconomia, é exatamente tentar entender o que está acontecendo aqui, né? O que é esse taxa de juros IPCA? Né? O IPCA é uma medida de inflação da economia, Selic é a taxa básica de juros da economia. Né? Então, essa é a motivação, acho que, para vocês entender economia, né? A macroeconomia tem 3 objetivos, né, principais: distinguir os diferentes agentes da economia, que são família, firmas, governo e resto do mundo, tá? E saber se o país está ficando mais rico ou mais pobre, né? E quais setores estão contribuindo para o país ficar mais rico ou mais pobre, tá? E também prevenir recessões e fomentar o crescimento econômico. Como que o governo pode estimular o crescimento econômico de um país, tá? E prevenir recessões, né? Então, tem várias palavras-chave aí, só de abrir um jornal, né, que vocês vão ter várias palavras-chave que a gente vai estudar aqui no curso. Tá vendo? PIB, tá vendo? Ó, mercado, previsão, ó, inflação, PIB. Tudo isso a gente vai estudar no curso, ó, PIB. Tá? Tudo isso, ó. IBGE, alta do PIB foi mais uma vez ancorado ao consumo das famílias. A gente vai ver o que é o consumo das famílias no curso, tá? Ó, consumo do governo, a gente vai ver o que é o consumo do governo, tá? A gente vai ver, na verdade, que o PIB para a gente vai ser o seguinte, ó, o PIB vai ser o Cesão, que é o consumo das famílias, mais o consumo do governo, mais o consumo das empresas, que é o investimento, e mais o consumo do restante do mundo, tá? Que é a exportação líquida, tá? Aí, novamente, consumo das famílias. A gente vai estudar o que é o consumo das famílias, que é esse Cesão aqui, tá vendo? Aí, nosso PIB vai ser dado pelo somatório do consumo das famílias, consumo do governo, consumo das empresas e o consumo do restante do mundo. Tá? E a outra motivação aqui, além de entender o que está se passando nos jornais, vai ser o quê? Vocês entenderem essas diferentes taxas de juros aqui, né? Pera, deu uma travada. Vocês entenderem essas diferentes taxas de juros, como Selic. Espera aí, só um segundo que deu uma trava. Você entender essas diferentes taxas de juros, que é Selic e IPCA, para vocês poderem já começar a fazer seus investimentos, tá? Aí tem CDI, a gente vai ver tudo isso no curso, tá?
Então vai ter várias coisas que podem ser úteis para vocês aprenderem. Isso é só um breve resumo, né, das diferentes formas que o governo pode intervir na economia, né, que é a política fiscal, ou seja, o governo gastando mais, que aí vai ser o capítulo 10 do curso, a política monetária, que seria o governo emitindo mais moeda ou alterando a Selic, né, a taxa de juros. Política cambial e comercial seria que é mudança na taxa de câmbio. E política de renda seria o controle sobre preços e salários, tá? Então, esse aqui é a nossa primeira aula, que foi só uma aula de introdução, tá? Para mostrar para vocês o que é o curso e tentar mostrar para vocês que a economia pode ser interessante, né? E pode mudar um pouquinho a forma de vocês pensarem sobre tudo, de começar a ver os incentivos das coisas e ver que existe uma interseção entre economia e computação, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Não, senhor. Então, pessoal, a aula de hoje termina aqui, tá? Aí na aula de que vem a gente começa com o conteúdo propriamente dito do curso, aí a gente vai começar com a função demanda, né? Que a gente vai estudar quais fatores que vão afetar a demanda por determinado produto, tá? E, de repente, a gente fala de elasticidade também, que vai tentar entender uma análise quantitativa da demanda, né? Ou seja, quanto que a demanda vai variar em função do preço, muito ou pouco. Tá bom, pessoal? Então, eu vou botar esses slides lá no curso, tá? Lá no Teams. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar comigo. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Beleza, obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima aula, então. Abraço. Valeu. Tchau. Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu. Tchau. Valeu.